Eu acredito que Deus ele está nos chamando a nós vivermos com base na confiança nele. E quem confia no Senhor continua plantando, por mais que não consiga entender o processo do Senhor. Porque como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no versículo 12, eu não sei os caminhos, mas eu confio nele. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é fiel para guardar aquilo que eu lhe confiei. Acredite, se tem um investimento que é seguro você fazer, é no reino de Deus. É no reino do nosso Senhor Jesus. Acredite, onde quer que você possa fazer um investimento, aqui nessa terra tem risco. Você pode perder. Mas se tem um investimento que você pode fazer, é na piedade, ou seja, em ajudar as pessoas com amor, repartindo com 6 ou 7, repartindo com as pessoas tudo aquilo que Deus ele te dá. Ele te deu saúde, então vá lá, ajude as pessoas. Se você tem saúde, se você está vivo, você não tem desculpa para não poder frutificar na vida das pessoas. É aquilo. Eu não sei como 2026 vai ser. Eu não sei. Mas eu sei que aquele que sabe como meu 2026 vai ser, eu sei que posso confiar nele. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Sejam bem-vindos à nossa primeira mensagem do ano de 2026, que nós possamos trilhar esse caminho juntos mais uma vez e principalmente que nós possamos ser guiados pelo Senhor Jesus para que nós possamos corresponder ao ID, ao chamado que Ele tem para mim e para a sua vida. Eu quero começar essa mensagem primeiro fazendo uma oração. Primeiro, glorificando o Senhor, reconhecendo que essa mensagem provém dele e não de mim, e que nós possamos pedir a ele para que venha a ser uma revelação, não apenas para conhecimento, mas sim para prática, para que nós possamos viver cada uma de suas palavras na nossa vida prática, porque como está escrito, a fé sem obras, ela é morta. Então que nós possamos buscar agora viver a palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos ter como alvo não ser uma melhor versão nossa, mas ser uma melhor versão de Cristo em cada um de nós. Que nós possamos fazer como está escrito na palavra. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos receber o nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Então, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, porque mais uma vez nós podemos estar aqui nesse ano, meu Pai, sendo guiados pela Tua Palavra. Paizinho, eu te peço que não venha ser aquilo que eu quero falar, mas que venha ser aquilo que os Teus filhos precisam receber, meu Pai. Eu oro, meu Pai, não só para aqueles que já são Teus filhos, mas eu oro, meu Deus, pedindo para que Teu Espírito Santo haja no coração daqueles que ainda não Te reconheceram como Seu único e suficiente Salvador, para que eles também possam ser Seus filhos e possam acessar a salvação mediante o Teu sacrifício, Jesus. Pai, eu te agradeço porque, mais uma vez, o Senhor não nos deixa à deriva. O Senhor cuida de nós, meu Pai, e como a luz do mundo, o Senhor ilumina os nossos caminhos. Eu peço agora, meu Pai, para que essa palavra não venha trazer confusão, mas sim venha trazer paz e confrontamento, para que através desse confrontamento nós possamos ter arrependimento sincero. Que não venha ser um espírito de culpa, mas sim um arrependimento sincero que leva para a vida, conforme a Tua palavra. Eu peço agora, meu Pai, por aquele que está cansado, que ele venha receber uma esperança. Eu peço agora, meu Deus, para aquele que está pensando em desistir, para que ele venha de novo ter suas forças renovadas em Ti, sabendo que tudo debaixo dessa terra está sobre o Teu domínio, Jesus. Eu peço agora, meu Deus, para que nós possamos, por favor, meu Deus, aprender do Senhor a como viver a nossa fé na nossa vida prática, meu Pai, para que nós possamos, assim, glorificar o Teu nome, corresponder ao Teu ID, de pregar a Tua palavra a toda criatura, para a Tua honra e para a Tua glória, para que assim não só nós e nossas famílias venhamos ser salvos da condenação do pecado ao inferno, mas sim para que vidas também, meu Pai, possam ser salvas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém e amém. O tema que Deus colocou nessa minha mensagem hoje tem muito a ver com o seu caráter. Eu estava pensando particularmente há um tempo, desde que eu comecei a ler 2 Timóteo, e pensando no caráter de Cristo, eu gostaria de começar lendo com vocês um versículo que está em 2 Timóteo
E é o primeiro capítulo, a partir do versículo 8, que me fala muito sobre o caráter do nosso Deus e fala muito sobre confiança que nós devemos ter no nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que diz bem assim. Essa carta aqui é de Paulo para seu discípulo Timóteo, e ele vai dar a seguinte instrução a seu discípulo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, desse Evangelho que foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, e olha só, eu quero que você preste atenção nesse versículo, versículo 12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E é só até aqui. Eu quero que você pare para pensar nessa última frase, nesse último versículo. E eu estou bem certo naquele em quem tenho crido, porque eu sei que Ele vai guardar aquilo que eu lhe confiei. Sabe, isso demonstra muito sobre a confiança de Paulo em Jesus Cristo. Uma coisa que eu acho interessante e que eu acredito que é muito interessante do cristianismo é que nós não confiamos apenas naquilo que Deus ele pode fazer, mas sim nós confiamos no Deus que gosta sim de abençoar. Nós confiamos no nosso Deus e é esse o nosso chamado, de depender dele, depender de que ele vai fazer e que ele tem um plano para cada um de nós. E isso é tão certo que a Bíblia diz que independente, seja seu pai ou sua mãe, se eles tiverem te abandonado, a Bíblia diz que o seu Deus, ele te acolhe. Deus ele é tão profundo em seu amor, em seu caráter, e é isso que eu acho que é tão confiável na palavra do nosso Senhor Jesus. Porque nós não somos chamados a confiar de que Ele vai fazer, de que Ele vai operar, também, mas principalmente nós somos chamados a confiar em quem Ele é. Tem uma frase de Martim Lutero, onde ele diz bem assim: eu não conheço os caminhos, mas eu conheço muito bem o meu guia. E o que eu acho mais profundo do Evangelho é que, como o apóstolo Paulo, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós aprendemos a confiar no Senhor. Tem gente que tem dificuldade de confiar nas pessoas, de confiar principalmente em Deus, porque foi muito traído pelas pessoas. As pessoas abandonaram, as pessoas deixaram de lado, mas como eu já referi no início dessa mensagem, Deus não é as pessoas. A Bíblia vai dizer, até mesmo aqui em 2 Timóteo, nós vamos perceber que em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, que esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso é uma grande verdade. Eu paro para olhar para a minha vida há um tempo atrás, não há muito tempo atrás, eu paro para olhar para a minha vida e eu percebo quantas vezes eu falei com Deus. E eu paro para também tentar olhar quantas vezes Deus ele falhou comigo. Ele não falhou nenhuma vez, ele nunca falhou, mas eu falhei muito com ele. E mesmo assim ele está cuidando de mim. Para pensar, será que esse Deus não é digno da sua confiança? Talvez uma das coisas que talvez traga uma dificuldade de confiar em Deus para muitas pessoas, além de fazerem uma transferência daquilo que aconteceu com as pessoas, que elas o traíram, que elas as feriram, e elas tentam ver Deus dessa mesma forma, além dessa transferência, eu quero destacar também que muitas vezes, às vezes nós temos dificuldade de conhecer e de confiar em Deus, porque os caminhos de Deus são caminhos que muitas vezes nós não podemos prever. E esse é o título da minha mensagem. Um Deus que é imprevisível. Um Deus de grandes surpresas e, por mais que isso talvez nos traga medo, na realidade eu quero te trazer o aspecto de confiança nessa palavra. Eu quero trazer o aspecto e ressaltar que isso não é algo ruim, pelo contrário, isso é algo muito bom. Porque às vezes onde você não vê uma saída, você pode confiar que, por mais que você não possa ver,
Porque Deus ele tem um caráter que é inexplicável. Porque Deus, os caminhos dele são insondáveis. Você não pode prever, você pode confiar que por mais que a sua visão seja limitada para ver uma saída, ele tem uma saída. E um dos versículos que Deus ele trouxe no meu coração foi um versículo que eu li em Eclesiastes, que se encontra em Eclesiastes capítulo 11, que vai falar muito sobre o que eu vivi grande parte da minha infância, sabe? Eu paro para olhar para trás na minha vida e eu percebo, caramba, sempre quando eu tentava prever os caminhos do Senhor, era incrivelmente diferente daquilo que eu conseguia pensar. Sabe, a Bíblia tem um versículo, e nós vamos ler no final esse versículo, que eu costumo destacar muito nas minhas mensagens, que é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso é uma verdade. Esse versículo destaca muito bem isso. A gente não pode prever o nosso coração, a nossa mente, não pode imaginar os pensamentos desse Deus. Porque quem pode entender os pensamentos de um Deus tão grande? Um pensamento de um Deus eterno, um pensamento de um Deus que é um ponto fixo na eternidade. E nós, que somos seres finitos, como nós podemos compreender a grandeza da sua mente e os seus planos? Mas algo que é importante a gente destacar é que isso não é algo ruim. Nós não podemos prever, e isso é muito bom porque, na realidade, nós podemos ter certeza de que nós sempre vamos viver surpresas divinas. Surpresas que nós não podemos nem imaginar, mas que são maravilhosas, porque como está escrito em Jeremias também, a Bíblia vai dizer, Deus mesmo fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos, planos de vos fazer prosperar e de vos dar um futuro de esperança. Eu quero que você lembre disso, que por mais que você não possa prever os pensamentos de Deus, você é chamado a confiar. E quando você confia no Senhor, e quando você permanece com Ele, por mais que você não possa ver um fim para a sua situação, Ele está agindo na sua vida. Como eu já disse, eu não posso prever nem metade das coisas que aconteceram na minha vida. Eu não poderia prever. Sabe, eu paro para pensar no chamado, por exemplo, naquilo que aconteceu comigo de ser, por exemplo, um pregador. Eu paro para pensar e eu não poderia prever. Eu começo também a pensar em algumas amizades que eu tive na minha vida e no caráter de Deus dele pegar improváveis, juntar e fazer dar certo. Sabe, quando eu paro para pensar, por exemplo, que Deus ele junta uma pessoa que é bruta por vezes, é uma pessoa que não é muito sensível, e aí ele junta essa pessoa com uma pessoa que exige que seja sensível no tratar, que quando eu paro para pensar que Deus ele junta pessoas assim e faz dar certo, eu paro para pensar, meu Deus, como você é inexplicável, como o teu caráter é digno, como você é maravilhoso, porque eu não conseguiria fazer algo assim dar certo, mas nas mãos do Senhor o improvável dá certo. Então, pensando nisso, um dos versículos que Deus ele chamou a minha atenção foi um versículo que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Mas antes de nós lermos o versículo 5, eu quero destacar o processo, eu quero destacar aqui o contexto do versículo, para que assim você possa entender e assim nós possamos ter uma aplicação mais prática para cada um de nós viver essa palavra. A Bíblia vai dizer aqui, Eclesiastes, o livro do sábio Salomão: sábios conselhos. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça ou que tragédia poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Ou seja, tem coisas que nós não podemos controlar, mas elas vão acontecer na mesma. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. E é esse o versículo que veio na minha memória. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. Nós não podemos compreender o agir de Deus. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente
produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. E esse é o conselho de Salomão para cada um de nós. O que nós podemos ver aqui em Eclesiastes capítulo 11? Que há uma mistura de uma ação humana, nós fomos chamados a corresponder com uma ação divina. Há aqui uma correspondência, um trabalho em conjunto. Nós sabemos que tem coisas que nós não podemos prever, como por exemplo aquilo que Salomão ele vai falar aqui, que onde uma árvore ela cair, seja para o sul ou para o norte, ela vai ficar ali, ela vai ficar caída ali. Ou seja, tem coisas que nós não podemos prever. E assim, semelhantemente, nós não podemos prever aquilo que Deus ele pode fazer. Assim como nós também não conhecemos o caminho do vento, ou seja, nós não estamos a par o tempo todo de para onde o vento vai, por mais que hoje em dia haja aparelhos que podem sim calcular para onde o vento vai, mas aqui o versículo é mais no sentido de você não pode acompanhar o processo. E quantas vezes a gente não pode acompanhar os processos da nossa vida, a gente só sabe que vai terminar bem porque nós cremos no nosso Deus, porque nós temos os olhos de fé, e nem como um corpo de um bebê é formado no ventre de uma mulher, ou seja, a gente não pode acompanhar o processo inteiro, mas a gente sabe que está acontecendo. Assim também a gente não pode compreender as obras de Deus. Ou seja, nós vamos viver as obras dele, nós vamos viver os seus desígnios, mas muitas vezes nós não vamos conseguir entender o processo que as obras dele vão ser necessários com que a gente passe. A gente não vai conseguir compreender os processos necessários para passar. Mas o que nós fomos chamados a fazer? Mesmo mediante o processo, mesmo mediante não entendendo o que Deus ele está fazendo. Plantar de manhã a nossa semente e mesmo a entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa. Ou seja, a Bíblia tem um versículo que nos apresenta o princípio de plantar e colher. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Ninguém zomba de Deus. É algo que está escrito na palavra. E tudo aquilo que nós fazemos, seja coisa boa, coisa ruim, isso são sementes. E essas sementes vão gerar frutos que nós vamos colher a longo prazo, como começa o versículo. A Bíblia vai dizer: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Ou seja, são sementes que talvez demorem a aparecer os seus frutos, mas certamente eles vão aparecer. E isso me remete muito a coisas que aconteceram na minha infância, na minha juventude. Quantas vezes eu fui plantando, sim, mas eu não poderia imaginar onde Deus ele ia me levar, onde Deus ele ia me colocar. E ainda talvez eu não possa imaginar onde ele ainda vai me levar, mas eu sei que Deus ele está cuidando de mim. É para isso que nós somos chamados a confiar. E quem confia não fica parado apenas olhando o vento, porque como Salomão ele mesmo disse, quem fica parado olhando o vento nunca vai colher. Se você ficar parado, se você ficar estagnado, ficando apenas olhando, as pessoas ficando fazendo aquilo que elas têm que fazer e você está parado, você nunca vai colher. Mas se nós pegarmos as nossas sementes e nós ofertarmos, por exemplo, na vida dos outros, porque o seu e o meu propósito é justamente para frutificar na vida dos outros, se nós fizermos isso, nós vamos colher. Porque essa é a instrução que Salomão nos dá. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe a desgraça que poderá cair sobre a terra. É uma questão de inteligência. Nós temos um chamado, um propósito, que muitas vezes nós não conseguimos entender a completude, a grandeza desse chamado. Como eu disse, Deus ele trabalha naquilo que nós não podemos esperar, no inesperado. Deus é um Deus de inesperado. Mas acredite, todas as surpresas divinas acabam para o nosso bem. Todas elas nos levam a viver um caminho mais próximo de Deus. Mas para isso, nós não podemos ser ociosos, como Salomão ele nos ensina aqui no início do capítulo, e nós não podemos também deixar de plantar e semear na vida dos outros, ou seja, ter ações todos os dias para poder ajudar as pessoas. Eu, por exemplo, eu prego a palavra do Senhor. Isso é uma forma que Deus ele me deu de semear na vida das pessoas. Se eu tenho uma oportunidade de pregar, eu vou lá e prego para poder ajudar as pessoas. Mas independente se seja uma mensagem aqui, pode ser uma conversa informal, não importa. Se eu tenho algum tipo de sabedoria que Deus me deu através da sua palavra, eu não canso de repartir. Não canso de dar uma instrução que pode ajudar as pessoas. Mas a gente pode ajudar não só pregando a palavra do Senhor dessa forma. Pregar a palavra do Senhor significa viver
todos os dias ela na sua integridade, na nossa vida cotidiana. Como é que nós pregamos a palavra do Senhor? Sendo parecidos com Cristo. Como é que Cristo ele andou aqui sobre essa terra? Ele ouvia as pessoas, ele ajudava com gestos de amor. Às vezes a Bíblia vai dizer que com um olhar ele demonstrava amor pelas pessoas. E quantos de nós estamos tão cabisbaixos com as coisas que estão acontecendo na nossa vida e nós deixamos de sorrir, nós deixamos de repartir um olhar de amor para com as pessoas, nós deixamos de ajudar as pessoas apenas ouvindo, o que é muito importante. Eu acredito que Deus ele está nos chamando a nós vivermos com base na confiança nele. E quem confia no Senhor continua plantando, por mais que não consiga entender o processo do Senhor. Porque como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no versículo 12, eu não sei os caminhos, mas eu confio nele. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é fiel para guardar aquilo que eu lhe confiei. Acredite, se tem um investimento que é seguro você fazer, é no reino de Deus. É no reino do nosso Senhor Jesus. Acredite, onde quer que você possa fazer um investimento, aqui nessa terra tem risco. Você pode perder. Mas se tem um investimento que você pode fazer, é na piedade, ou seja, em ajudar as pessoas com amor. Repartindo com 6 ou 7. Repartindo com as pessoas tudo aquilo que Deus ele te dá. Ele te deu saúde, então vá lá, ajude as pessoas. Dando um abraço, um carinho, ouvindo. Se você tem saúde, se você está vivo, você não tem desculpa para não poder frutificar na vida das pessoas. É aquilo. Eu não sei como 2026 vai ser. Eu não sei. Mas eu sei que aquele que sabe como meu 2026 vai ser, eu sei que posso confiar nele. E é por isso que, como o apóstolo Paulo nos ensina, eu vou trabalhar para ele. E é essa proposta que eu estou te oferecendo hoje, essa é a proposta que Cristo está te oferecendo hoje. Eu não sei os caminhos, mas procure conhecer o seu guia. Você talvez não saiba os caminhos, mas você pode todos os dias se aprofundar em conhecer o seu guia. E a partir do momento que você conhece o seu guia, o caminho vai ficando mais claro. E como é que nós podemos conhecer o nosso guia? Sendo guiados pelo Espírito Santo. E como eu disse, eu quero que vocês possam refletir comigo naquela citação que está em 1 Coríntios, que diz bem assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amar o Senhor é a porta e a chave que nos faz acessar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração daqueles que amam a Deus. Amar ao Senhor. Sem amor não tem como nós acessarmos as bênçãos e, principalmente, a presença do Deus do amor. Mas uma coisa que eu acho importante aqui é nós refletirmos naquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar à igreja aos Coríntios. E ele diz bem assim sobre a sabedoria de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus, em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. A proposta que eu estou te fazendo para esse ano de 2026, e não só para esse ano, mas para toda a sua vida, é você conhecer a Deus através do Espírito. Porque como nós vamos ler aqui, o Espírito Santo ele nos revela parte da mente de Deus que está disponível para o nosso entendimento. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu quero que você entenda uma coisa, por vezes você já andou fazendo escolhas para a sua vida, e talvez você, assim como eu, você possa perceber, caramba, todas as escolhas que eu fiz na minha vida acabaram mal. É aquilo,
Tem um versículo que diz bem assim na Bíblia: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, nós podemos até ter os melhores empreendimentos, nós podemos até ter inteligência, nós podemos até fazer a nossa parte, mas se Deus não mostrar o caminho, se Deus não guardar a nossa vida, em vão é o nosso esforço. Em vão as nossas obras das nossas mãos, elas vão passar, elas vão ficar aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala ao seu discípulo Timóteo: eu não conheço o caminho, mas eu conheço bem meu guia. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é fiel para guardar aquilo que eu lhe confiei. Se você quer viver mais próximo de Deus, uma vida com propósito e sentido, não só nesse ano, mas até que ele venha, fazendo discípulos, honrando a Deus, glorificando o nome dele e vivendo o amor dele, se você quer viver isso, você tem que fazer aquilo que está em Provérbios. A Bíblia vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta branda, a resposta correta, ela vem do Senhor. Como é que você acessa a resposta correta? Se relacionando com Deus através do Espírito Santo. Se toda vez que você for fazer algo, você orar: Espírito Santo, me direciona, me faz ver e viver aquilo que o Senhor quer para minha vida e não aquilo que eu quero. Se você fizer essa oração e começar a se relacionar com o Espírito Santo, saindo de perto das coisas que desagradam o Espírito Santo, ou seja, parando de viver no pecado, parando de viver aquilo que desagrada o coração de Deus e vivendo as obras do Espírito, você pode ter certeza que você vai viver uma vida muito mais próxima de Deus. E aí sim, aquele versículo vai fazer parte da sua vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só acessa isso quem ama o Senhor. E quem ama o Senhor ama o Espírito Santo. E quem ama o Espírito Santo aborrece as coisas desse mundo para poder viver aquilo que o Senhor tem preparado para ele, as obras do Espírito Santo. Paz, amor, fidelidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso são as obras do Espírito. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer que as obras da carne são inveja, contendas, brigas, idolatria, orgulho. Tudo isso não provém de Deus. Mas você pode vencer tudo isso se você, a partir de hoje, depositar sua confiança no Senhor, entendendo que você não pode prever aquilo que só Ele sabe sobre o seu futuro, mas que você pode acessar parte desse caminho se você confiar no Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. Se você quer viver isso hoje, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você quer viver uma vida sendo guiado pelo Espírito Santo. E se você não conhece a Cristo, eu quero que você saiba que Ele se sacrificou naquela cruz, pagando o preço pelos seus e os meus pecados, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus e viver a eternidade com Ele. Ele fez isso não só por mim, não só por nós que já aceitamos, mas por todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus Cristo, confessando com a sua boca e crendo no seu coração que Ele é seu único e suficiente Salvador hoje, se você confessar diante dos homens, e eu vou te mostrar como você pode fazer isso através desse vídeo, se você confessar isso, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e você começar a viver uma vida de santidade com Ele, e fica tranquilo, Ele vai te mostrar o caminho. Ele não está te jogando no buraco, não está te tacando num problema. Fica tranquilo, Ele vai viver esse caminho com você. Você só precisa fazer o seguinte: aceitar Jesus Cristo e começar apenas a não ser criatura de Deus, mas ser filho de Deus. E filho de Deus é todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Senhor. Como eu te disse, se você quer confessar diante dos homens que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você vai fazer aquilo que está na Bíblia. Você vai confessar diante dos homens. Através desse vídeo, você pode fazer da seguinte forma. Escreva nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, e eu me arrependo dos meus pecados. Só escreve isso. E agora você vai fazer uma oração de profissão de fé comigo, repetindo as palavras que eu vou falar com você. E depois eu vou fazer uma oração para todos aqueles que querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá eu não quero mais voltar. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho. Eu reconheço o Senhor como meu único
e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e apaga as minhas transgressões. Me ajuda, me ensina a viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou fazer uma oração para todos aqueles que querem ser guiados pelo Espírito Santo. Para você que aceitou Jesus, essa oração também é para você. Só feche seus olhos e receba ela hoje. Senhor Jesus, nós queremos declarar, meu Pai, eu declaro junto com os teus filhos, porque eu também sou teu filho. Pai, nós queremos viver uma vida, meu Pai, sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Nos conduz, meu Pai, para mais perto de ti. Nós não queremos apenas, meu Deus, viver as tuas bênçãos, mas nós queremos, meu Pai, a tua presença. Porque a tua presença é melhor, meu Deus, do que os prazeres. Nós não queremos ser como aqueles que o apóstolo Paulo vai falar, que nos últimos dias aqueles homens seriam irreconciliáveis, inimigos da cruz de Cristo, pessoas que são orgulhosas, que desobedecem pai e mãe. Não, nós queremos ser diferentes, meu Pai. Nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, meu Pai. Nós queremos viver aquilo que está em Jeremias, que você sabe os pensamentos e os planos que tem a nosso respeito, que são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro de esperança, um futuro que nós desejamos. Pai, que nós possamos agora viver, meu Deus, tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, que nós possamos buscar diariamente na nossa vida devocional contigo, meu Pai. Viver uma vida de santidade e amor. Um relacionamento mais profundo contigo, para que nós possamos viver, meu Deus, tudo aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, para que nós possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e viver tudo aquilo, meu Pai, que o Teu amor nos permite viver. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que aceitou Jesus, eu não posso deixar de te falar isso. Procure uma igreja local, onde você possa adorar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, com pessoas que professam a Cristo. Procure uma igreja que professe Jesus Cristo e pregue a palavra dele, para que assim você possa aprender com eles a ser mais parecido e fazer parte do corpo de Cristo, porque eu e você sozinhos somos alvos fáceis para Satanás. Mas quando nós estamos juntos como família, porque a igreja de Cristo é uma família, quando nós estamos juntos como corpo de Cristo, nós somos mais fortes com ele. Então, procure uma igreja local, para que assim você possa ser edificado. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, que vocês possam ser abençoados todos os dias e que vocês possam ser instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, confiando que por mais que vocês não possam entender os caminhos, não possam entender as obras do Senhor, vocês podem confiar nele, porque ele é fiel e ele continua cuidando de cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Até a próxima mensagem.